Boa noite a todos, boa noite nossos irmãos, nossos amigos, familiares, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para dar início ao nosso culto, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos pegar a nossa Bíblia, vamos dar continuidade em Lucas, no capítulo 15. Nós vamos à leitura novamente, igual da semana passada, no versículo 9 até o versículo 17, falando sobre o amor de Deus. Esse amor é transformado em uma forma maravilhosa de conversão dos nossos pecados naquela cruz por Cristo Jesus. Nós temos o privilégio de ser chamados amigo de Deus através do seu Filho. Se hoje nós temos acesso aberto com o Pai, e podemos fazer aquela oração que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7, Pai, é através do seu Filho. Vamos à leitura, versículo 9, olha o amor de Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso galardão seja completo, seja completo. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vos sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deides fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vô-lo concedei. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Semana passada nós começamos no capítulo 15, iniciamos um estudo com base o amor de Deus como está no versículo 9, de Deus para com Jesus, de Jesus para conosco, e o mandamento termina dos versículos que nós escolhemos, desde o versículo 9 até o versículo 17, que nós possamos amar uns aos outros. Nós começamos a falar que o amor de Jesus na semana passada pelo Pai e por nós nos eleva até a presença de Deus. Eis que é chegado o reino dos céus. Mesmo nós estando ainda nesse corpo de pecado, Jesus ele nos amou de uma tal forma que Deus nos amou, que deu o seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida nele. E isso foi a palavra que nós pregamos na semana passada. Um dia nós vamos estar no céu com Deus, por isso nós falamos também, o segundo ponto que nós falamos, que o amor de Deus, que muitas vezes nos falta, nunca faltou em Cristo Jesus. Por isso ele diz, permanecei no meu Pai, permanecei naquilo que eu vos falo. Você tem permanecido para que não falte amor com você, para com o próximo, para que as suas obras sejam uma obra que glorifique o Pai, como Jesus glorificou o Pai? Nós falamos aqui, se você quiser abrir lá em Lucas, no capítulo 10, lembrando da mensagem da semana passada, o bom samaritano, que é Cristo, no versículo 34, olha só o que Jesus fez por nós, Ele pagou o nosso pecado, Ele curou as nossas feridas, Ele fez uma nova aliança, nos compraste com o seu sangue. Nós lemos versículo 34 do capítulo 10 de Lucas, e aproximou-se e atou as feridas. Nós falamos, nós temos muitas feridas, muitos pecados diante de Deus. Nós falamos que nós estamos meio morto, porque quando o homem pecou lá com Adão, ele morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus. Por isso que é dito que ele estava meio morto. Essa passagem aqui desse homem que saiu da presença de Deus de Jerusalém, nós falamos uma outra mensagem, deixou para Jericó, uma cidade amaldiçoada por Deus, ali na terra dos cananeus. Mas Jesus pegou esse homem que representa todos nós, curou as nossas feridas, deitou o azeite. No versículo 26 do capítulo 15, fala que Jesus nos presenteou com o Espírito Santo, que nos ligou ao Pai. Olha que coisa maravilhosa, derramou o azeite, que nós já falamos aqui, que representa o Espírito Santo. Depois fala que deitou o vinho, a nova aliança, com o seu sangue nos comprou, não somente os judeus, mas todas as nações. Olha quanto amor do Pai, quanto amor do Filho para com o próximo. E da mesma forma nós deveríamos agir com o próximo. Porque aqui no caso o próximo, tanto o sacerdote como o levita, eles não amaram o próximo. Então o amor que nos falta, nunca faltou para Jesus. E nós falamos também aonde está o amor fraternal da igreja. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, pode abrir a sua Bíblia lá. Eu ia marcar aqui a referência, mas o apóstolo Paulo diz no versículo 1, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra, e até as línguas dos anjos ou do céu, mas se eu não tivesse o amor, olha só, se eu não tivesse o amor. Versículo 2 fala da condição, eu poderia ter o dom de profetizar, de anunciar a palavra de Deus, de ter todo o conhecimento, entendimento de todos os segredos e ter tanta fé, que até pudesse transportar uma montanha de seu lugar, mas se eu não tivesse o amor, de nada seria. Então, aonde que está esse amor, que é a base que nós estabelecemos na semana passada, que é a base de Deus para com o Filho e do Filho para com o homem? Aonde está o amor da igreja?
Essa foi a mensagem da semana passada, porque quando Cristo nos encontrou, nos chamou, nos salvou, nos escolheu, Ele deu todas as condições e nos elevou até os céus, para conhecer a Deus, como fala aqui no capítulo 15, e para permanecer nesse amor. Hoje nós vamos continuar a mensagem, falando nessa segunda mensagem de um outro tema, do amor aplicado de Deus, do amor praticado. Por isso, essa mensagem que nós vamos falar hoje, ela chama a amizade que floresce do amor de Cristo. É isso que nós vamos abordar nessa noite. Essa amizade que floresce do amor de Cristo, primeiramente, ela é eterna. Segunda coisa que eu queria dizer para os jovens que nos assistem essa noite, que a amizade que você tem hoje, ela vai permear todo o seu futuro e toda a sua geração. Preste atenção na mensagem, na palavra de Deus, o que liga uma amizade aqui nesse mundo. Nós vamos falar também que a amizade do homem, do servo de Deus, não pode estar baseada apenas em afinidade. Não é porque eu torço para o mesmo time de futebol de uma pessoa, que eu sou do mesmo partido, eu tenho um viés político, que eu tenho os mesmos gostos, que eu vou ter essa amizade mais forte do que aquilo que ensina a palavra de Deus. E para começar, falando a mensagem, é importante que você entenda que esse é o padrão de Deus que nós vamos falar hoje. E eu inicio também essa mensagem com alguns números muito tristes, né? Depois que começou a Covid, a pandemia, né? Você sabia que a procura por psicólogos e psiquiatras aumentaram 68%? Você sabia que nesse tempo de Covid, os medicamentos que são comprados para fins de tratamento para depressão, né, aumentaram 20% para angústia, para ansiedade? Eu quero dizer para você essa noite que a única forma de você amenizar isso, ou de curar, é através da amizade de Deus. Porque passar esses tempos difíceis não é fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas a amizade que floresce do amor de Deus, essa pode alegrar o teu coração, porque ela alegra a alma. Você pode ter qualquer coisa neste mundo como uma medicação para poder te ajudar, mas só Deus vai fazer passar por todas as coisas que nós passamos aqui neste mundo. Para isso, nós vamos começar falando, se você percebeu que nós lemos aqui até o momento, no capítulo, se você estudou na sua casa, era bom que você tenha e está estudando na sua casa a palavra de Deus, é que o padrão da amizade de Deus, ela começa pela alma, porque ela é espiritual, ela não é uma coisa física, né? A condição de ser amigo de Cristo, de Deus, é uma condição de conhecer, versículo 10, de conhecer o Pai, de permanecer no amor de Deus. Em João, no capítulo 15, versículo 10, se guardar os meus mandamentos, permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneci no seu amor. Olha só, no versículo 15 aqui, Jesus nos chama de amigo, que é esse amor praticado, esse amor aplicado. Já não vos chamo mais de servos, porque o servo não faz o que o seu senhor não sabe o que o seu senhor faz, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvis do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Quando a gente fala dessa condição, nós vamos falar um pouquinho mais também sobre isso. Quando você fala de servo, é algo contratual, né? Um escravo tinha que seguir uma lei, é algo, coisa física, é algo de direito. Mas quando você é amigo de alguém, é uma coisa assim, facultativa. Você é amigo porque você gosta, você é amigo porque você ama, né? Então você permanece essa amizade por muitos anos, mesmo quando você não vê esses amigos. Mas tudo isso está ligado ao quê? A amizade do padrão de Deus que floresce de Cristo. Está ligada ao Espírito Santo. Está ligada ao Espírito de Deus. O Nicodemos não conseguia entender como é que um homem podia nascer de novo sendo velho. Aí Jesus disse para ele, olha, o vento, ele assopra para onde ele quer, né? Ele vai para um canto, ele vai para o outro. Espírito Santo da mesma forma. A vontade de Deus. Olha só o que Deus é capaz de fazer pelo homem. De entregar o seu filho, o nosso, ou deveria ser o seu principal amigo, aqui neste mundo.
Falar de amizade é dizer do amor é dizer de um amor que é aplicado. Nós temos sim um padrão de amor que ele é de multa, relação de duas vias, né? Geralmente você ama uma pessoa quando você gosta dela e a pessoa gosta de você, com as coisas que são comuns. Mas uma amizade do padrão de Deus é um dom. É um dom. Quando você olha a palavra de Deus, e você pode ler o que Jesus está falando no capítulo 15, a gente tem que colocar algumas coisas aqui para poder falar algumas outras coisas, é que essa amizade, esse amor para com Deus, ela dá frutos. Se você tem uma amizade aqui neste mundo com um ser humano, para ela ser uma amizade que floresce do amor de Cristo, ela precisa dar frutos. Porque se ela não der frutos, ela não está fazendo a vontade de Deus, né? Então, quando você vê uma amizade de 2 pessoas, 3, 4, 5 pessoas, que amam a palavra de Deus, quais frutos você pode ver? Você pode ver frutos no testemunho, frutos naquela família, novas igrejas. Por que uma pessoa deixa a sua vida secular? Por que uma pessoa deixa um sábado, deixa um domingo e vem trabalhar para Deus? Por que é aquela amizade que é ligada com as pessoas? É por causa das afinidades? Ou é por causa do padrão de Deus? Porque Deus ele é amor, Deus é justiça, mas Deus também ele é espírito. Então nós estamos ligados, os irmãos que nos assistem, nós estamos ligados não porque a gente gosta do mesmo time de futebol, mas é porque o Espírito Santo de Deus nos une. E através dele nós podemos entender o amor de Deus, a manifestação. Quando esse amor de Deus é aplicado e floresce nas nossas vidas, nós podemos ver muitas manifestações. Principalmente das pessoas que estão perdidas, que não conhecem esse amor que você conhece, se você já entregou a sua vida para Jesus, né? Há manifestações nos céus. Nós estamos estudando, domingo de manhã, o livro de Lucas, no capítulo 15. Então estava lá a ovelha perdida, olha só, que alegria que teve nos céus. Há mais alegria por um perdido do que por um justo. A dracma estava perdida. O filho mais novo estava perdido. O filho mais velho estava perdido. Os filhos estavam fora do amor de Deus. Como é que um irmão mais velho vai amar o outro irmão se não tiver no amor do pai? Então o que está te rodeando a sua vida? Que tipo de amizade tem florescido? Olha, você pode olhar para a palavra de Deus e ver muitas coisas. O que está acontecendo na sua vida hoje é fruto do amor se você permanece na palavra de Deus. E se você está com os irmãos, servindo a Deus. Muitas vezes um jovem ele vai se arrepender lá na frente, onde não tem mais condições, não tem como mais voltar à vida. Depois que a pessoa casou, teve filhos, né? As pessoas vivem em crise lá para os 40, 50 anos, não querem mais a profissão, não amam mais. Já percebeu que uma pessoa que não faz uma coisa bem feita, ela costuma não fazer nada bem feito. Mas quando a pessoa está no amor de Deus, qualquer coisa que ela faz, ela procura fazer com amor. E a verdadeira amizade bíblica é aquela que nasce, é aquela que floresce, é aquela que cresce e é aquela que é eterna. Porque a amizade de Deus não morre. De jeito nenhum. A amizade de Deus permanece para sempre. Essa é uma das características. Você pode dizer que você tem muitos amigos, mas quando você precisa, você olha a sua agenda de telefone e o que você acha? Quantos amigos que estão fora da igreja você consegue contar para poder te ajudar? Às vezes pode ser um parente. Então, essa amizade é uma amizade que não é do padrão que nós queremos falar. Nós queremos falar de um padrão que você tem amigos como Cristo. E que você seja um amigo que ame. Porque conforme nós lemos na semana passada, lá em Levíticos, no capítulo 19, versículo 18, o que a Bíblia diz? Não uma vez, mas algumas, ela alerta o nosso coração. O homem ele tem a capacidade, ao mesmo tempo que ele tem a capacidade de amar, ele tem de odiar. Ele tem de criar raiva no seu coração, né? Jesus olhou e viu, né, e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Então olha só a amizade que vem de Deus. Lá em Coríntios, no capítulo 13, essa amizade está baseada no amor. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
Então, olha só o que o apóstolo Paulo diz no 1 Coríntios, no capítulo 13, voltando ao que a gente estava vendo, no versículo 14. Quem ama é paciente e bondoso. Se você tem um amigo que é paciente e bondoso, parabéns. Se você é uma pessoa assim, é porque você permanece no amor de Deus. E muitas amizades podem ser florescidas através do amor aonde você está. O amor, ele não é ciumento, ele não é vaidoso, ele não é orgulhoso, ele não é egoísta. Então, se a gente quer uma boa amizade, primeiro essa amizade que está em Cristo Jesus precisa florescer no nosso coração, precisa crescer e precisa dar frutos. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala da palavra amizade, né, os etimologistas aí, as pessoas que estudam, né, as línguas mais antigas, né, elas dizem que a palavra amizade, ela tem a origem, a sua raiz na palavra amor. E quando nós falamos da semana passada, em hebraico, a palavra amor lá, 2, 3 palavras, não é só o amor em si, mas tem o verbo dar. Então a amizade que floresce do amor de Deus é como a amizade de Cristo. Ela não é egoísta, ela não é grosseira, ela não é vaidosa, ela não é ciumenta, mas ela é paciente e bondosa. Essa é a amizade que você deve dar para os próximos, que você deve dar para os seus amigos, ou aquelas pessoas que você diz que ama. Porque a amizade, ela está baseada assim no afeto, na atenção, no carinho, né? Ela está baseada no companheirismo, na lealdade, na proteção. Mas a coisa mais importante que deve estar a sua amizade é baseado na crença que você tem em Deus, em Jesus Cristo. Porque nós vamos ver lá em Amós falando como é que duas pessoas podem andar junto e podem ser amigos se elas não estão de comum acordo. Então o jovem, nesse momento, quando ele começa a estudar, sair de casa, que ele começa a ter uma autoridade maior sobre a sua vida, ele acha que ele pode tudo. Geralmente o jovem, ele não permanece no amor de Deus. E quando ele não permanece no amor de Deus, ele faz as amizades, que a amizade não tem nada a ver com esse padrão que nós chamamos. Eu conheço uma pessoa hoje, amanhã ela já é meu amigo. Não é assim, não é disso que nós estamos falando. A amizade que nós estamos falando é ligada com a alma. Ela vem de Deus para com o homem. Se você tiver Deus, Cristo Jesus, você pode ter uma amizade conforme o padrão que a Bíblia nos ensina. Mas as pessoas, elas amam, ao mesmo tempo elas, com as suas emoções, elas odeiam, né? Você está em casa, está tudo bem, de repente alguém fala alguma coisa para você, você já fica chateado, já não quer fazer um negócio, já fala mal, né? Se puder, cutuca a pessoa, né? Não é assim? 2 irmãos? Não é assim? E começa aquela briga, ou às vezes no trabalho, falta amor. Agora, se não permanecer no amor de Deus, como que você vai estabelecer a sua vida? E aí você acha que tem amigos, como o filho pródigo. Tem aqueles amigos que não são amigos. Porque o verdadeiro amigo, ele é ligado pela alma. Ele tem Deus, ele tem Cristo Jesus. E claro, o seu verdadeiro amigo deveria ser Jesus. É por isso que quando Jesus estava pregando aqui neste mundo, e ele estava ensinando a multidão, lá em Mateus no capítulo 12, se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia no versículo 46 ao versículo 50, né? Jesus está ensinando, de repente, tem aquela multidão, aí vem uma pessoa e diz, Senhor, olha o seguinte, a sua mãe e os seus irmãos estão aqui. Eles estão aqui para te ver. E o que Jesus responde? Vendo a multidão, vendo os seus discípulos, aqui estão a minha mãe, estão os meus irmãos. Né? Quando você olha lá o Provérbios no capítulo 18, versículo 24, nós vamos ver, mas essa é a amizade que nasce, porque lá em Provérbios diz que tem amigo mais chegado que um irmão. Olha só, não é que o irmão, a carne é ruim, não. Foi Deus que fez. Olha só, Noé saiu da arca e Deus disse para ele, crescei e multiplicai. Então os irmãos de sangue são aqueles que devem estar no amor de Deus. Mas como diz a palavra de Deus, lá em Provérbios no capítulo 18, versículo 24, abra sua Bíblia lá, quem tem muitos amigos pode chegar o quê? A ruína.
porque na verdade não é um amigo conforme a palavra de Deus, conforme as Escrituras nos ensina, porque Jesus ele é o nosso amigo, porque primeiro há o lado espiritual, a ligação de alma. E depois ele diz no versículo, continuando, né? Mas tem amigos mais chegados do que o irmão. É verdade, porque o verdadeiro amigo, ele está ligado a Deus, a Jesus Cristo e a você. É como Davi e o Jonas, nós vamos falar sobre isso. Quando eu pego algum exemplo, eu gostaria de falar de um amigo, né? Quem que eu posso falar de amigos, né? Bom, como está na minha frente aqui, né? Está atrás da câmera, vocês não estão vendo, eu vou falar da amizade dele. Eu olhando para a palavra de Deus, eu pergunto, como que pode uma pessoa como o pastor Gilberto e o pastor Serginho ser tão amigos? Aí você olha para a palavra de Deus e você fala assim, é claro, é pelo amor de Cristo. Por quê? Pastor Gilberto, o seu Geraldo, se estiver assistindo, sabe, é São Paulo, né? Falou mal do São Paulo aí, né? O Serginho só posta também coisa do Corinthians, né? Então como é que pode ter uma amizade tão grande ligada durante mais de 30 anos, né? Passa um tempo, mas há aquele amor, né? Olha só, um São Paulino, um corintiano, né? Bom, 30 anos atrás, né? Viés político, um torcia para uma banda, o outro torcia para outra, né? Chegava a época de eleição. Como que pode haver um amor tão grande? Então, claro que há sentimentos unidos. Se eu quiser falar de um amor com sentimentos aqui, eu vou falar de quem? Eu vou falar do irmão Clodoaldo. Todo mundo sabe que eu amo muito ele, né? E todo mundo sabe que quando ele está com sono, ele pega o Baygon, né? Mas essa história fica para outro dia. Mas se eu quiser falar de um amigo mesmo de Bíblia, sem envolvimento assim tão sentimental, mas falar de uma pessoa que eu amo, eu tenho que falar do irmão Renato Macedo. Eu não tenho as afinidades tanto como eu tenho com o irmão Clodoaldo, mas durante 10 anos, pela palavra de Deus e pelo amor de Deus, o irmão Renato sempre esteve lá comigo e com os jovens. É mais certo eu dizer eu com ele do que ele comigo. O irmão Renato foi o irmão, e assim, um irmão mais chegado do que o irmão, né, um amigo verdadeiro. Ele é a pessoa que mais frequenta os cultos na nossa igreja. Ele estava de quarta, ele estava lá todo sábado, domingo cedo, domingo à noite. Então olha só, o que tem nessa amizade? O irmão Renato me chamou muitas vezes para ir na casa dele, e eu chamei ele poucas vezes. Claro que ao lado do sentimento, como eu disse, mas o meu amor pela família do irmão Renato é muito grande, porque 10 anos nós servimos Deus juntos. A família do seu Alcides, para falar um pouco sobre esse amor, tinha dia que eu ficava até 2 horas da manhã na casa do seu Alcides, depois do domingo no culto. Eu não conhecia nada da palavra de Deus. E o que nos unia? O Espírito Santo, a palavra de Deus e o amor de Deus. Olha só o que a amizade que há em Cristo faz florescer. Não só florescer, mas como dar frutos. Hoje eu estou aqui servindo a minha casa, estou servindo a casa de Deus junto com a minha família. Um dia alguém fez isso pelo pastor Gilberto, algum dia alguém fez isso pela sua família, algum dia alguém fez isso pela tia Maria, por todos os irmãos. Então essa é a amizade que o nosso jovem, que até um pai de família deve buscar, uma amizade espiritual. E a nota triste, fora o que eu tenho para contar aqui para vocês, é que nós temos visto muita gente perdendo a amizade do padrão de Deus por algumas besteiras, por coisas deste mundo. As pessoas estão brigando, famílias, irmãos em Cristo, muitas vezes por questões políticas desse século. Você olha as redes sociais, é briga. Que briga? Olha, ou você é Bolsonaro ou você é esquerda. Só dá isso. Não é verdade? Só dá isso nesse tempo. As pessoas estão se posicionando e as pessoas que têm o amor de Deus estão brigando uma com outras. Aí você olha o grupo da família, daqui a pouco tem aquela 500 mensagens, aí um fala assim, desculpa, eu não queria, esse não é o intuito aqui do grupo, né? Mas olha só, as pessoas perdendo essa amizade que vem de Deus, esse amor, até a união da família que é constituída por Deus, que foi assim que Deus criou, por coisas seculares, por coisas que não vale a pena. Eu só queria dizer que eu e a minha família, nós vamos continuar servindo ao Senhor. E eu sei que muitos irmãos vão continuar. E quando eu olho esses irmãos brigando, essa semana foi por causa do Supremo Tribunal Federal, não é verdade?
Quando eu vejo aquelas pessoas no Supremo Tribunal Federal, no Legislativo, eu pergunto para você, o amor de Cristo pode florescer ali? Tem amor de Deus ali? Quando eu vejo essas pessoas falando do próximo, só vem uma imagem na minha cabeça. É de Jesus sendo julgado, estando no templo, por Caifás e Anás. É só isso que vem na minha mente. E as pessoas estão brigando, as pessoas estão perdendo esse amor, as pessoas estão se irritando, estão odiando uma outra, por coisas que não valem a pena, por coisas que não são espirituais. Então você não pode perder essa amizade por estas questões. Isso não pode tirar o foco da sua vida, que é ser luz e sal deste mundo, permanecer no amor de Deus, porque a gente se irrita, se aborrece, e aí o que acontece? A gente acaba perdendo os frutos e a gente sai de permanecer na vontade de Deus. Mas o que eu queria também trazer aqui para vocês é, como você sabe que realmente a pessoa é seu amigo? Como que você sabe? Né? Estou falando aqui, falei do pastor Gilberto, pastor Serginho, tem o pastor Maurício, como a gente ama a família do pastor, os irmãos que estão lá, mas há muito tempo a gente não vê esses irmãos, os irmãos do Paraná, os irmãos lá de Manaus, né? Esses dias eu vi o pastor Eliezer falando, ai que saudade do templo lá em Manaus, mas como que você sabe que realmente uma pessoa é sua amiga? Eu queria contar um caso aqui, você pode deixar a sua Bíblia aberta em João no capítulo 15, que nós vamos ler os versículos assim por diante, aqui no capítulo, mas uma história real. Um pai, ele estava na UTI, então ali ele estava olhando, por quê? Porque não era ele que estava doente, mas quem estava doente ali era o seu filho, e o seu filho, ele estava à beira da morte. A criança ia morrer, ia vir a óbito. Você que é pai sabe do que eu estou falando, do que eu estou contando aqui. Isso é uma das nossas maiores preocupações. E é uma preocupação justa, porque os filhos são herança do Senhor. Ai, se as pessoas amassem os seus filhos, cuidassem dos seus filhos. Às vezes a gente só dá valor quando perde. A gente não presta atenção muito nas coisas. E aí os pais perdem os filhos dentro da própria casa, para as drogas, para aqueles chamados amigos, para aqueles conhecidos, a pessoa conheceu a pessoa ontem no Facebook, está indo viajar para outro país para conhecer a pessoa, não sei o quê. Olha só, que amor que é este. Mas o pai está ali na UTI, e o pai pensa uma coisa consigo mesmo, e ele pensa em Deus. Ele pensa em Deus, e ele pensa e faz uma oração, uma súplica para Deus, dizendo, Senhor, deixa eu trocar de lugar com meu filho. Dá essa doença para mim. Leva a minha pessoa. Não deixa a criança morrer. Olha só. O amor genuíno dos pais vem do amor de Deus, porque é assim que Deus colocou no coração do homem. Às vezes um jovem, ele não tem nem um pai nem uma mãe. É verdade. Às vezes ele foi criado num abrigo, às vezes ele foi criado com a avó, com a tia. Mas eu quero dizer que você, jovem, você pode fazer diferente. Você pode ser um pai, segundo o padrão de Deus. Segundo o padrão de Deus. Uma mãe, segundo o padrão de Deus. E esse pai está com o coração aflito porque ele sabe que o seu filho vai morrer. Mas de repente abre uma porta, e entra um médico. E esse médico vê aquele pai em sofrimento, em pranto, chorando. E quando esse médico ele entra naquele quarto, ele olha para o pai, porque esse médico também é pai, e diz para o outro pai, olha, tem uma opção para você, tem uma opção para o seu filho. Tem uma opção que pode salvar o seu filho. Então, o coração do pai que está com o filho doente, ele se alegra. E a primeira coisa que ele pensa é quanto vai custar, mas não importa quanto vai custar. Porque o que for possível eu vou fazer. Eu pago. Porque há esperança. E aí ele vai conversar com o médico, que também é pai.
E ele diz: olha, Senhor, tem uma opção, mas para você não vai dar. Não vai dar porque é tão caro, mas tão caro, que você não tem condições de pagar. Para falar a verdade, ninguém nessa cidade pode pagar. Não tem como pagar. O seu filho vai morrer. Mas nós podemos fazer o seguinte. O acordo é o seguinte. Está com a sua Bíblia na mão? João capítulo 15, versículo 13. Lê aí. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Esse pai, esse médico, ele é o médico dos médicos. Ele é Deus aqui na nossa história. E a nossa história é real. Porque uma coisa que o pai mais quer é ver o filho feliz. Mas o filho vai morrer. O próprio pai vai morrer. Agora, quem tem amor como esse, o amor de Deus, de pôr o seu filho no lugar de outro? Olha o que Jesus está dizendo, versículo 15. Já não serei mais chamados de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos tenho chamado de amigos. Quem realmente neste mundo é seu amigo? Quem que tomaria o lugar do seu filho que vai morrer? Me diga, quem? Deus, ele colocou o filho dele no lugar do seu filho, no lugar seu. Deus mandou o seu filho Jesus, sendo Deus, vir a este mundo e chamar você de amigo. E mandou o seu filho morrer por você. Irmão Américo, você faria isso por mim? Não. Não faria. Eu não colocaria o meu filho no lugar do seu filho. Então, está vendo o padrão que nós estamos falando aqui de amigos? O que é ser amigo de verdade? Florescer uma amizade? Então, o único amigo do padrão de Deus que nós temos neste mundo chama Jesus Cristo. E uma pessoa só pode amar você no padrão de Deus, mas não como Cristo, se ele tiver nesse amor, porque senão ele não vai entender. Um pai pode dar a vida pelo seu filho. Talvez um esposo dê a vida pela sua esposa, é obrigação. Mas nos dias de hoje, como diz a palavra de Deus, o amor de muitos esfriaria. Jovem, o seu pai ama você. E quando você aparece com uma pessoa em casa que diz que ama você, sendo que você conheceu meia hora antes, o seu pai que conhece a palavra de Deus, ele sabe o que é a amizade do padrão de Deus. Você também sabe. Porque nós vamos falar também que a amizade, ela nasce do amor de Deus para com o homem. De Cristo para o homem. E do homem para com o homem. Nasce na família. Depois, amigos com amigos. E o maior amigo que um homem ou uma mulher pode ter aqui na terra é Cristo Jesus, mas como carne, é seu esposo ou sua esposa, nós vamos falar isso. Aí você está escolhendo uma pessoa meia hora que você conheceu, 30 dias, é o amor da sua vida. Às vezes a pessoa nem conhece o que é o amor de Jesus. Como que nós vamos falar uma situação, uma coisa dessa? Olha, a pessoa diz, eu morreria por você. Mentira. Mentira. Porque falar todo mundo fala. Mas quando acontecia com nossos irmãos Ana Batista, que o pai precisava ir na frente para tentar segurar alguém, porque toda a família ia morrer, ia ser violentado. E isso acontecia. E eu creio que vai acontecer.
pessoa às vezes não está disposta a andar 2 quarteirão para ver a outra, vai acordar de noite para cuidar de filho. Quando estiver doente no hospital. Quantas pessoas em cima do altar dizem sim, mas depois largam na primeira gripe que a pessoa tem? Quem é o seu verdadeiro amigo? Porque quando você quiser ter amizade com alguém, a primeira coisa que você deve perguntar para a pessoa é o seguinte: deixa eu te perguntar, quem que é seu melhor amigo? A gente ensina aos nossos filhos desde pequeno a ter sonhos. Qual que é o teu sonho? O meu sonho é conhecer a Disney. O meu sonho é assistir um jogo de futebol. O meu sonho é dirigir um carro de Fórmula 1. Eu tinha esse sonho quando eu era pequeno. Ninguém ensina ao filho assim: o meu sonho é que todas as pessoas conheçam o amor de Jesus. Não foi à toa, meus irmãos, amigos e ouvintes, que uma viagem de 40 dias durou 40 anos. O que nós estamos vivendo hoje é o que nós estamos escolhendo como sociedade. É a amizade que tem florescido sem o amor de Deus. Pais largados, filhos mortos, amigos como amigos do filho pródigo. Essa amizade que você quer ter? Você quer deixar para o seu filho? Essa é a amizade, jovem, que você quer ter? Quem que é o seu melhor amigo? Não é Jesus Cristo ainda? Pois deveria ser. Aí você vê, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Na primeira dor de barriga, acabou. Aí vem um rapaz, conversa com a moça, fala que é o amor da vida dele, ela fala que é o amor da vida dela. Dá 30 dias, não dá nem bom dia. Aí daqui a pouco é outra, é outra, é outra, é outro. Daqui a pouco alguém está grávido. Criança cresce sem o amor do pai, sem o amor da mãe. Aí é os avós que cuidam. Essa é a sociedade que nós encontramos. Essa é a minha geração. Então eu pergunto: como que você sabe que realmente a pessoa é sua amiga? Essa é a pergunta que eu queria que você guardasse no seu coração para a semana. E segundo, quantos amigos do padrão de Deus você tem aqui nesse mundo? Quantos amigos você tem? Estou falando para você, jovem. Se você não escolher direito, nem você vai daqui uns anos vai poder olhar para o lado e dizer: esse aqui é meu amigo. Porque não está permanecido no amor de Deus, no amor de Cristo. Provérbios no capítulo 18, versículo 24 diz que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Né? Filho pródigo, quem está acompanhando os nossos estudos. Citar outro nome. Absalão com seus amigos. Roboão com seus amigos quando recebeu o reino do seu pai Salomão. Né? Mas tem amigo que é mais chegado do que irmão. Para você poder dizer isso, você deve estar no amor de Cristo. E o amor que floresceu a sua amizade tem que estar no amor de Deus. Sabe por quê? Porque a amizade que floresce de Deus, ela tem um propósito. Abra sua Bíblia em Amós, no capítulo 3 e versículo 3. Pode abrir lá. Uma amizade baseada no amor de Deus tem um propósito. Olha só o que o profeta está dizendo. A nação aqui está indo para as cucuia. Tá? A coisa vai ficar feia aqui. Ninguém quer saber de permanecer no amor de Deus. É isso que está acontecendo aqui em Amós. Se esqueceram da palavra de Deus. Mas diz assim: porventura andarão dois juntos se não tiver acordo? Vai andar duas pessoas juntas se não tiver propósito? Você já parou para pensar nisso? Com quem você tem andado? E por que você tem andado? Desculpa a expressão aqui, meus irmãos, já viu o cachorro na beira de calçada de sarjeta?
Passa um, o que ele faz? Abana o rabo e vai embora. Aí vai. Aí de repente vê outro, o que ele faz? Porque aquele foi embora, deixou? Passa, vai para outro. Não estou chamando ninguém de cachorro, não. O que eu quero dizer é que o cachorro ele não tem propósito. Tem pessoas que entregaram a vida para Cristo que está sem propósito, não para pensar por que eu tenho essa amizade. O que essa amizade tem florescido, tem crescido, tem dado que tipo de frutos? Você como amizade, às vezes nós somos puxados, mas às vezes é você que constrói as amizades. O que você tem construído? Quem que tem andado com você? A amizade sua está ligada na alma? Como nós estamos ligados em Cristo? Está ligado do amor de Deus? Ou a sua amizade está nas amizades que amam este mundo? Pode voltar lá, fazendo um favor, em João, no capítulo 15. Aí a pessoa vai colher coisas que ele não sabe. O filho pródigo está colhendo coisas que ele não está vendo, ele vai ver depois. Que diz assim no versículo 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou. Se vós foste do mundo, o mundo amaria o que é seu. A pessoa não é do mundo, mas ela quer viver no mundo. Aí o mundo aborrece, odeia ela. Aí a pessoa fala, mas eu tenho uma vida tão triste. Permaneceu no amor de Deus? Não permaneceu. Porque a primeira amizade que o homem tem aqui e teve neste mundo, eu quero que você fique bem claro isso na sua mente. Olhe para o princípio, olhe para Gênesis. Primeira amizade que o homem teve foi com Deus. Deus podia ter feito a Eva, não precisava ter feito depois. Mas é para mostrar para você que o primeiro relacionamento que Deus fez foi com Ele. E o relacionamento que nós vamos falar, de amizade, mais profundo que um homem pode ter nesse mundo, é com a sua esposa, ou com o seu esposo. Por isso que ele fez a Eva. Senão ele tinha feito 4, 5 Adão, 4, 5 Eva. Estava tudo resolvido no padrão de Deus. Depois que o homem conheceu a Deus, Adão, Deus ele estabeleceu essa relação, esse amor, de Adão para com Eva, e depois para com seus filhos. Esse é o padrão da amizade de Deus. Tem amigo que é mais chegado do que um irmão. Porque às vezes os irmãos não têm Cristo. Mas quando uma casa tem Cristo, serve o versículo também. Aí quem que é o amigo hoje? Se a pessoa não tem Deus como o melhor amigo que não cumpre o seu propósito, como é que vai andar junto uma pessoa que está no mundo? Não tem jeito de florescer um amor segundo o padrão de Deus, porque não tem propósito, não tem acordo. Nós gostaríamos e vamos falar e destacar sobre as amizades que uma pessoa tem neste mundo. Nós falamos da amizade de Deus, nós falamos da amizade do homem para com seus familiares e de uma forma geral, mas nós queremos também falar a amizade de amigos. Então nós vamos usar o exemplo de Davi e Jonas. Nós vamos usar o exemplo, na semana que vem, de amizade de cônjuge, Adão e Eva. Esse é o padrão de Deus. Então eu queria que você refletisse muito essa semana, né? Que você pensasse bastante, né? Sobre a amizade que floresce do amor de Deus. Quem realmente é o seu amigo neste mundo, que é Cristo? E quem você tem escolhido e andado para ser seus amigos? Olha só Absalão, olha só o filho pródigo, olha só o Roboão, né? Olha só o que a amizade fez com os próprios filhos de Jacó, quando eles não permaneceram na palavra de Deus. Nós vamos falar na próxima semana que havia um amor tão grande entre Davi e Jonas,
que era um amor de alma. O amor de Eva com Adão no princípio é de uma só carne. Nós temos um só mesmo espírito. Nós somos igreja. Às vezes a pessoa posta alguma coisa no Face, o outro irmão tem birra, não curte. Aí quando o negócio não presta, descamba. Pessoa vai para o trabalho, arruma um emprego, pode ser jovem, pode ser adulto, perverte a cabeça. Por quê? Que amigo que tem lá no serviço? Que amigo que tem na faculdade? Que amigo que tem de vizinho? Que amigo que tem como cônjuge? Para dar o último exemplo aqui, Jesus fala de amizade, ele chama a sua igreja de noiva. Olha só a profundidade. Às vezes a pessoa pode abrir o capítulo 15, né, e ler o versículo 12, que nós vamos ler mais uma vez, versículo 11 até o versículo 17, não entender nada, passa batido. Não tem amor, não está firmado na rocha. Nós também vamos falar semana que vem as 3 excelências do verdadeiro amigo, que nós encontramos em Cristo Jesus. E se você quiser ser um amigo do padrão de Deus, você precisa ter essas 3 excelências que nós vamos falar na semana que vem. Que é, o verdadeiro amigo não deixa de amar. O verdadeiro amigo diz o que você precisa ouvir. E o verdadeiro amigo, que é o que está aqui no versículo que nós lemos, nós vamos retornar a ler, é o que verdadeiramente se sacrifica pelos seus amigos. Versículo 11. Vos tenho dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Alegria completa. Não nas coisas do mundo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você precisa entender o que é ser um amigo verdadeiro na excelência do padrão de Deus para cumprir esse versículo 12 e versículo 17. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Lembra do pai, médico dos médicos? Deus, ele deu o seu filho para você. Para que o amor de Cristo, como aquela semente que cai na terra, morra, brote e dê mais frutos. Consegue entender isso? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Olha o amor de Deus. Você bate, chuta, e a pessoa ainda vem do padrão de Cristo e diz assim, você é meu amigo, viu? Tudo que você fez, Adão, tudo que você fez até hoje, fique em paz, você é meu amigo. Eu te amo, viu, Adão? E fica tranquilo, tem um abismo aqui entre eu e você, que eu sou Deus, né? Mas eu vou mandar meu filho, tá? Eu vou mandar meu filho. E através da sua semente, ele vai pisar na cabeça da serpente. Mas é assim que eu te amo, tá? Só que é assim que você vai amar sua esposa e seus filhos. Olha o mundo que você vai construir, Adão. Olha o mundo que você quer construir, servo de Deus. Se não ama nem aquele que vê, como nós falamos em João na semana passada, 1 João capítulo 4, como é que vai amar Deus? Como é que vai amar a esposa, se não ama nem o irmão? Ah, meu irmão lava a louça menos do que eu, olha só que briga. Vos sereis meus amigos, se fizerdes tudo o que eu mando. Já não vos chamarei mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas vos chamo de amigo, porque tudo o que tenho ouvido falar do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Quer conhecer a Deus? É só através de Jesus. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Olha só. Quando você é um amigo verdadeiro, você conhece o nome da pessoa, nome e sobrenome. Né? Então, se eu quero perguntar se tem alguém que é amigo meu, ele vai dizer Américo Antônio Pinóquio Caetano Ferreira, né? O nome é comprido, né? Olha como Jesus, ele é o seu melhor amigo. Além dele te conhecer tão profundamente que ele conhece o seu nome, ele vai te dar um novo nome nos céus. Você já entregou a sua vida para Jesus?
Você não entregou a sua vida, você não sabe o que é o amor de Deus, você nunca sentiu por alguém o que nós estamos dizendo, pregando a palavra de Deus, como Cristo sentiu, como bom samaritano. O verdadeiro amigo conhece tudo do amigo. O verdadeiro amigo é Jesus Cristo, que escreveu o seu nome lá no livro da vida. Você pode ainda nem ter confessado o nome dele, mas seu nome está lá. Um novo nome nos céus. Então Deus nos amou, menos nós estamos aqui ainda em pecado. Versículo 17. Isto vos mando, amei uns aos outros. Vamos orar? Oremos. Obrigado, meu Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite, Senhor, poder estar na sua casa, poder estar, Senhor, ouvindo da tua palavra, Senhor, podendo ouvir o evangelho da nossa salvação. Nesse momento, Senhor, que nós estamos refletindo sobre a nossa vida, sobre aquelas pessoas, Senhor, que nos cercam, sobre aquelas pessoas que nós temos escolhido, Senhor, para entrar dentro de casa, para que esteja conosco, que estude com nós, que trabalhe com a gente. Quem que nós temos escolhido, Senhor? Essa é a pergunta que nós temos, meu Pai, para essa noite. Essa é a pergunta que a gente faz para nós mesmos, meu Deus. Se essa pessoa está no seu amor, permanece no seu amor. Porque como pode uma pessoa querer amar a ti e não amar o próximo? Como pode, Senhor, uma pessoa dizer que ama a Deus se não ama o seu próximo? Busca, Senhor, o mal. Mas como diz a tua palavra, que nós possamos buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Senhor, que a nossa vida pode ser aplicada em amar a ti e amar o próximo. Por isso, Senhor, nessa noite, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada lar, o Senhor conhece cada um que ainda vai receber essa mensagem, ou pelas igrejas, pelos outros pastores que têm pregado o Evangelho, que o Senhor esteja concedendo, Senhor, o Espírito de salvação, o Espírito de amor, o Espírito da verdade, o Teu Espírito, Senhor, para abrir o coração e entendimento, para que essas pessoas possam conhecer o verdadeiro amor. Sem Cristo não podemos fazer nada. Por isso Ele é a videira verdadeira, Senhor. E nós, entregando a nossa vida, nós somos as varas. Somos chamados, Senhor, para dar frutos. Somos chamados, Senhor, para estar no seu gozo. Que a alegria do nosso coração possa ser 100% vinda de Ti. Para que nós possamos, Senhor, amar uns aos outros. Agradeço, meu Pai, por essa oportunidade, por esses dias, Senhor. Te pedimos, Senhor, que a sua vontade seja feita, não a nossa, que nesse tempo de coronavírus, Senhor, essa abertura, sim ou não, do comércio, das atividades, que não ampliem mais os casos, as mortes, Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas, que as políticas públicas, Senhor, não sejam feitas como no tempo de Jesus, como Caifás e Anás, mas sejam instruídas por Ti. Instrui o seu povo, que nós possamos estar no mesmo espírito, permanecer em Ti. É que eu oro e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o vento me secou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cerca, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me guardará.
O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cerca, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cerca, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me guardará. Uma excelente semana abençoada a todos. Vão em paz, que Deus abençoe a todos. Uma excelente semana e até amanhã, 9:30 da manhã. Estamos dispensados.